temas que todo consultor de imagem e estilo deveria estudar. Olá, o meu nome é Dani Laster, eu sou consultora de imagem e estilo com 10 anos de atuação na área. No vídeo de hoje eu vou te trazer temas que eu considero fundamentais de todo profissional da área dominar ou minimamente conhecer. Afinal de contas, engana-se quem acha que consultor de imagem precisa apenas entender sobre moda. Inclusive, eu falo que a moda é um instrumento de trabalho, é uma ferramenta que a gente usa, mas a consultoria de imagem vai muito além e você precisa dominar aspectos sobre comportamento, sobre autoestima e sobre identidade. Afinal de contas, consultoria de imagem é sobre você trazer a personalidade do seu cliente para a maneira como ele se apresenta, para a forma como ele se expressa através da sua imagem. Então, se você minimamente não dominar esses aspectos, você vai acabar pecando muito no serviço que você oferece para o seu cliente. Dito tudo isso, eu vou pontuar aqui aspectos que eu considero fundamentais de você estudar. Começando pelo assunto de cores. A gente sabe que a análise cromática é um dos grandes serviços da consultoria de imagem, os clientes buscam muito por esse serviço, mas para além da coloração pessoal, você precisa entender sobre cores. Aí eu falo de cor na moda, de cor na fotografia, de cor na estética, de cor no design de interiores. Você precisa trabalhar o seu próprio olhar para essa estética para poder orientar o seu cliente no momento que ele quiser fazer uso das cores na sua própria imagem. E olha só, não é todo cliente ou toda cliente que vai querer ser uma pessoa super colorida e montar looks com 1001 opções de cores. Eu, por exemplo, já gosto bastante. Se você me acompanhar lá no Instagram, você vai ver que os meus looks são bem coloridos. Mas os clientes que eu atendo não necessariamente têm esse desejo e eu preciso apresentar, sim, o universo das cores que eu acho interessante, mas mostrar como ele pode fazer uso dessas cores de uma maneira muito pessoal e individualizada. O segundo aspecto que você precisa dominar é sobre as proporções corporais. A gente aprende muito sobre o biotipo e acaba enquadrando naquelas nomenclaturas clássicas, biotipo retângulo, triângulo, biotipo triângulo invertido e por aí vai. Eu hoje não gosto de trabalhar com esses termos porque eu acho que ele limita muito e acaba não trazendo a visão ampla que a gente quer da consultoria de imagem para os nossos clientes. Se ao invés disso você dominar proporções corporais, ensinar o seu cliente sobre como utilizar as modelagens de roupas a seu favor para valorizar aquilo que ele quer no corpo, eu acho muito mais interessante e uma nomenclatura mais atualizada. Terceiro aspecto é a psicologia da imagem, entender quem é o seu cliente, o que ele quer comunicar com a sua própria imagem. Você não pode, de forma alguma, montar um personagem. Você precisa fazer essa pessoa e trazer a sua própria essência para a forma como ela se apresenta. Então, dominar a psicologia da imagem é fundamental e você precisa tratar isso com o seu cliente. O quarto aspecto que eu quero trazer é o dress code profissional. Hoje, a maior parte dos clientes vai te procurar para passar pelo serviço de consultoria desejando melhorar a sua imagem no ambiente profissional. E aí entender sobre adequação, sobre o que é coerente, o que é consistente com o ambiente que esse cliente frequenta, com a profissão dele é muito importante. Então você precisa dominar as áreas profissionais para poder orientar o seu cliente de uma maneira extremamente assertiva e de forma que atenda às necessidades dele. O quinto aspecto é a comunicação não verbal. Dominar os elementos visuais, os elementos de design que serão utilizados na imagem pessoal para poder orientar esse cliente. A gente trabalha com 5 elementos de design na comunicação não verbal, que são as cores, que são as linhas, as formas, os volumes e as texturas. Esses 5 elementos precisam ser trabalhados de uma maneira muito clara junto do seu cliente para que ele possa se apropriar desses elementos e entender quais deles faz sentido para a sua própria imagem. Porque eu, Dani, por exemplo, amo explorar as cores no meu vestir, mas nem todo cliente vai gostar. Eu adoro explorar os volumes do meu vestir. Eu compro peças diferentes, peças volumosas, mas não é todo cliente que vai gostar também. Então eu preciso apresentar esses elementos e entender quais deles fazem sentido para esse cliente. O sexto aspecto é o personal branding. O personal branding fala muito sobre a marca pessoal.
Quem é esse cliente em termos de marca pessoal, em termos de marca profissional, o que ele quer comunicar, qual é o trabalho que ele desenvolve, ele é empreendedor, não é empreendedor, trabalha numa empresa, dentro dessa empresa qual é o cargo dele, o personal branding comunica o tempo inteiro. O 7º aspecto que eu quero te apresentar é o styling para ensaios fotográficos. Essa é uma demanda real hoje do mercado. E posso te falar, quando eu comecei lá atrás, não existia essa demanda porque a gente não via profissionais de todas as áreas usando as redes sociais. A realidade hoje do mercado é que médicos, advogados, psicólogos, dentistas, nutricionistas, nutrólogos e por aí vai, utilizam as redes sociais para se posicionar, para se vender, para criar o seu cartão de visitas. Então, esses profissionais têm a demanda de passar por ensaios fotográficos e muitas vezes eles não sabem como fazer esse ensaio, quais as posturas, quais os looks usar, o que fazer, o que não fazer. Então, cabe a você, enquanto consultor de imagem, orientar esse cliente para que ele possa traduzir nesse ensaio fotográfico e através das roupas e do styling criado, aquilo que ele é, a essência dele, tá? Então é muito importante que você domine esse aspecto. E por fim, o 8º aspecto que eu quero te apresentar é curadoria do guarda-roupas. E aí, eu não estou falando que você precisa se formar em personal organizer, de ser expert em organização, longe disso, tá? Esse é um outro trabalho, inclusive complementar ao nosso, e que a gente pode até ter parcerias nesse sentido para orientar o nosso cliente. Mas a gente minimamente precisa dominar técnicas para tornar esse guarda-roupas mais convidativo, mais esteticamente organizado. E no momento de fazer a triagem do armário com seu cliente, de definir o que vai ficar, o que vai sair, que peças precisam de ajustes e por aí vai, poder orientar esse cliente também em relação a essa organização, deixar esse armário mais limpo, para que ele seja convidativo, para que o cliente abra esse armário e entenda e consiga enxergar combinações que ele pode criar, looks interessantes, para que esse treino de olhar fique mais prático e otimizado no dia a dia. Então, cabe a você, consultor de imagem e estilo, orientar esse cliente também para que tenha um armário cada vez mais prático e funcional. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, que eu tenha te ajudado a clarear sobre o universo da consultoria de imagem. Mais uma vez, consultoria de imagem não é sobre moda, é também, mas é sobre todos esses outros aspectos que eu apresentei aqui e que você precisa dominar para entregar um atendimento com cada vez mais excelência para o cliente que te contrata. Se você ficou com alguma dúvida ou tem qualquer comentário, deixa aqui para mim, porque é super importante saber e para a gente criar também essa conexão. E claro, sugestões para próximos vídeos são sempre muito bem-vindas. Obrigada pela presença, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.